Godzilla. Godzilla é uma criatura criada pela Toho em 1954, como uma personificação das armas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Seu nome é a mistura das palavras Gorira e Kujira, que significam baleia e gorila em japonês. O bicho já tem no total 36 filmes e 4 desenhos animados. Infelizmente, muitos filmes do Godzilla não foram aprovados, porém, vou falar dos filmes cancelados do Nosso Rei dos Monstros. E em 2000, a Sony Pictures lançou uma versão em inglês de Godzilla 2000, apropriadamente intitulada Godzilla's Reborn nos Estados Unidos, como uma forma de pedir desculpas por seu erro de 1998. Embora o filme não tenha se saído muito bem nos Estados Unidos, foi influente o suficiente para convencer o produtor Michael Schlesinger a lançar uma sequência. O filme teria girado em torno do ataque de Godzilla ao Havaí, e teria apresentado muitos dos mesmos personagens dos filmes anteriores. Schlesinger esperava que o filme com os tradicionais efeitos tokusatsu mantivesse o orçamento abaixo de $20 milhões. Infelizmente, as demandas de Toho teriam feito o custo do filme disparar, e o Reborn nunca saiu do palco do roteiro. Godzilla 2 foi o título do filme que deveria ter sido a sequência do filme de 1998, e o segundo filme de uma trilogia. O acordo da Star com a Toho era produzir uma trilogia de filmes, e uma sequência deveria estar em produção 5 anos após o lançamento do primeiro filme. Mas o filme foi cancelado depois que o projeto entrou em um inferno de desenvolvimento, e durante o tempo em que a sequência foi considerada feita, os direitos da Star Pictures de Toho para usar o personagem expiraram em maio de 2003. Godzilla 3 foi o título do filme que deveria ter sido a segunda sequência do filme de 1998, e a sequência do filme Godzilla 2, que falamos anteriormente, e o último filme de uma trilogia, mas infelizmente foi cancelado, depois que o projeto tinha caído no inferno de desenvolvimento, e durante o tempo em que as sequências foram consideradas como tendo sido feitas, os direitos da Star Pictures, da Toho para usar o personagem infelizmente expirou em maio de 2003, um ano antes do último filme de Godzilla ser lançado, Godzilla Final Wars, onde a espécie americana de Godzilla teve sua última aparição no filme na forma do personagem recém-criado Zilla, que foi feito exclusivamente para Final Wars pelo diretor Hiroki Tamura como um fanservice. Godzilla, mais conhecido como Godzilla vs Gryphon, é um filme americano de Godzilla que iria ser feito pela Star em 1994. O filme iria focar na luta do Godzilla contra o monstro alienígena Gryphon, porém o projeto foi cancelado, pois Toho não queria que a Godzilla lutasse contra um monstro que não era dela, e obrigou a Star a substituir Gryphon pela Mothra e pelo King Ghidorah. Mas para conseguir eles, ela tinha que pagar pelos direitos autorais dos monstros, mas ela não tinha dinheiro para isso. Logo depois, começou uma discussão dentro dos estúdios da Star entre os funcionários, que não tinham outra escolha a não ser cancelar o filme. Muito antes de Avatar tornar o 3D uma visão comum nos cinemas de todo o mundo, a terceira dimensão ainda era uma novidade. No início dos anos 80, na época em que Tubarão 3D e Sexta-feira 13 3D estavam circulando, o diretor americano Steve Miner teve a ideia de dar a Godzilla o mesmo tratamento. Seu filme teria usado animação em stop motion e bonecos animatrônicos de alta tecnologia para criar a criatura titular. Enquanto a arte conceitual e um modelo de Godzilla foram criados, o projeto desmoronou devido a questões orçamentárias. Todos esses efeitos stop motion teriam custado cerca de $30 milhões, ou 94 milhões no dinheiro de hoje, levando muitos estúdios a evitar o projeto. Depois que King Kong vs Godzilla de 1962 se tornou uma sensação mundial, Toho não queria nada mais do que manter o trem em movimento.
Os cineastas nem tiveram tempo para relaxar antes que Toho os fizesse pensar em uma sequência, que teria os dois monstros retornando para uma revanche. Considerando o apelo massivo do primeiro filme, fez sentido para Toho tentar a fórmula vencedora novamente. Ainda assim, em algum lugar ao longo da linha, as coisas desmoronaram, e Toho começou a olhar para outros monstros icônicos do filme que Godzilla poderia lutar, resultando em nosso próximo filme, que é Mothra vs Godzilla. No início dos anos 2000, o diretor Yoshitsu Banno, que os fãs podem reconhecer como o homem que dirigiu Godzilla vs Ghidorah, apresentou uma ideia para um curta-metragem americano de Godzilla para ser filmado em IMAX. Sentindo que o público americano apreciaria mais o Godzilla se ele fosse retratado em uma tela maior, Banno convenceu Toho a permitir que ele criasse o que era essencialmente o remake de Godzilla vs Ghidorah, mas com um tempo de execução mais curto para acomodar o custo do IMAX. Enquanto o filme não viu a luz do dia, como foi originalmente lançado, Godzilla 3D para o IMAX plantou as sementes para o que se tornaria a reinicialização americana de 2014. Ao ingressar na produção, Brian Rogers, produtor com história em filmes 3D, ajudou a convencer Toho a transformar o filme em uma longa-metragem. Toho disse que sim, a Legendary Pictures assinou o contrato para produzir o filme de 2014, e o resto é história. 3 anos depois de Godzilla lutar contra Kong, Toho queria que Godzilla lutasse contra outro ícone da cultura americana. E quem mais era mais popular na América dos anos 60 naquela época do que Batman? Com a série Adam West alcançando enormes classificações, fez mais sentido do que nunca para o Homem-Morcego enfrentar o monstro mais assustador do mundo. A trama de Batman vs Godzilla era loucamente complicada, como seria de se esperar para uma história do Batman daquela época. O filme teria visto Batman e Robin tentando parar um cientista louco, que usa um dispositivo de controle mental para forçar Godzilla a destruir o Japão. Embora o filme não tenha sido feito, isso não impediu Godzilla de passar para outras histórias em quadrinhos nas décadas seguintes, lutando e vencendo os Vingadores. Faz muito tempo que se tornou um clichê dos filmes de terror dar a um monstro famoso uma outra pessoa significativa. Para Godzilla, isso poderia ter acontecido já em 1956, 2 anos após o primeiro filme ter chegado aos cinemas. Recém-sucedido do sucesso de Godzilla Raids Again, o roteirista Lee Jung-mi criou o que seria o sucessor do filme, A Noiva de Godzilla. O filme teria visto Godzilla enfrentar, e eventualmente se apaixonar por, uma mulher robótica gigante que foi feita à imagem da filha falecida de um cientista. Não querendo que a franquia perdesse força muito rapidamente, Toho aumentou o valor do projeto, fazendo com que a franquia permanecesse adormecida por quase uma década. Dito isso, os conceitos do filme fizeram seu caminho para outros filmes de kaiju, incluindo a aparência de um submundo infestado de monstros que foi explorado em Godzilla, Rei dos Monstros de 2019. Godzilla vs Astro Godzilla é a ideia inicial para Godzilla vs Space Godzilla. Infelizmente, o filme foi cancelado sem motivo, mas reviveram a ideia, só que trocaram a aparência do Astro Godzilla, e o nome foi mudado para Space Godzilla. Depois de Godzilla vs Space Godzilla de 1994, Toho queria que a série Heisei saísse com força, matando o monstro que os tornou famosos e associando tudo ao original de 1954. No final de 1994, o roteirista e artista conceitual Shinji Nishikawa enviou um rascunho para Godzilla vs Ghost Godzilla, um filme em que Godzilla teria que lutar contra o espírito do monstro que morreu quase 40 anos antes. O filme teria sido incomumente escuro para um filme de kaiju, e teria o fantasma do velho Godzilla possuindo o Junior Godzilla, forçando assim Godzilla a potencialmente lutar contra seu próprio filho até a morte. Toho eventualmente sentiu que ter Godzilla lutando com outra versão dele mesmo era redundante, e a ideia foi descartada.
A empresa iria amarrar o filme original ao último filme, com o monstro Destoroyah, que nasceu do destruidor de oxigênio do Dr. Serizawa. Versões robóticas de famosos monstros kaiju costumavam ser uma ideia nova. Mas depois que o King Ghidorah foi ressuscitado como um robô em 1991, todas as apostas foram canceladas e as pessoas começaram a especular sobre quem seria o próximo a receber o tratamento de robô. Se o diretor Koichi Kawakita tivesse influências especiais, teria sido Mothra. Antes do lançamento de Godzilla vs Mothra em 1992, Kawakita propôs a ideia de matar o inseto físico favorito de todos, apenas para ser revivido um ano depois como um ciborgue. Claro, Mothra sobreviveu aos eventos do filme, jogando assim uma chave nos planos de uma Mecha Mothra. A ideia acabou dando lugar ao Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993. Toda a ideia de Frankenstein vs Godzilla teria envolvido um coração dissecado, sendo atingido por radiação durante o bombardeio de Hiroshima, resultando em uma versão gigante do monstro clássico de Mary Shelley. Se o filme tivesse acontecido como planejado, Godzilla teria assumido o papel de um herói para ajudar a defender o Japão da aberração mutante. Enquanto Toho não tinha certeza de como o público reagiria a Godzilla agindo como um bom rapaz, eles gostaram da ideia de usar Frankenstein. Godzilla foi mais tarde substituído pelo monstro Baragon, resultando no clássico kaiju Frankenstein vs Baragon, conhecido também como Frankenstein Conqueror World de 1965. Enquanto isso, Godzilla saiu para duelar com outro monstro da Toho, que é a Mothra em 1964 no filme Mothra vs Godzilla, que muitos fãs consideram o melhor filme da franquia. No, God! No, God, please, no! 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 Sim, galera, infelizmente esse filme está na lista de filmes cancelados. É triste, mas é a verdade. Por anos, Godzilla e Gamera foram a Coca e a Pepsi do mundo kaiju. Faria sentido para as duas criaturas eventualmente lutarem uma contra a outra na tela prateada. Isso parecia inevitável, depois que Toho fez parceria com Daiei, os criadores da Gamera, para produzir uma trilogia de Gamera entre 1995 e 1999. Em 2002, a empresa mãe da Daiei, Kadokawa, abordou a Toho sobre a possibilidade de finalmente reunir os dois monstros pela primeira vez. Infelizmente, Toho recusou a chance de fazer uma lenda no cinema, e Kadokawa seguiu em frente com seu próprio filme de Gamera, que é Gamera The Brave de 2006. Desde então, a franquia está presa no limbo, embora ainda haja esperança de que Gamera um dia enfrente seu maior rival da cultura pop. Então foi isso, espero que tenha gostado. Provavelmente esqueci de algum filme. Se eu esqueci, farei uma parte 2, então é isso, tchau.